Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de integrais e para essa semana nós vamos estudar propriedades de integrais indefinidas e também nessa aula de hoje vamos ver o que é a integração por substituição. É uma técnica para a gente calcular integrais. Para essa semana, o nosso foco está em integrais indefinidas, tá? Questão de cálculo com integrais definidas, vamos ver os assuntos das aulas da próxima semana, mas essa semana que configura as aulas 3 e 4, nós vamos estudar integrais indefinidas, propriedades das integrais, integrais por substituição e integrais por partes, que são duas técnicas para a gente calcular as integrais, e também no finalzinho da aula 4, que é a próxima aula, vamos também estudar alguns tipos de integrais trigonométricas. Então, vamos começar a aula relembrando a definição de integrais indefinidas. Tá? Lembra que a gente estudou o que é uma primitiva, o que é uma antiderivada, né? A gente tem uma primitiva de uma função, a gente consegue derivar a primitiva para obter a função, e a gente viu que a integral indefinida de uma função é o conjunto de todas as primitivas, por isso é importante lembrar, né, a importância da gente não esquecer de adicionar a constante quando a gente está calculando uma integral indefinida em função das primitivas. Então, aqui a integral de f de x dx vai ser justamente a primitiva de f de x mais a constante, que aí considera como um conjunto de todas as suas primitivas, tá? Onde fx, esse f maiúsculo aqui, é uma primitiva da função f de x, ou seja, quando eu derivar essa f maiúscula aqui, a gente obtém justamente a nossa função f de x, e c é uma constante de integração. A gente chama como constante de integração. Pode ter qualquer valor constante, tá? Inteiro, racional, real. Tá? E aí, a gente sabe que a derivada de uma constante vai ser sempre zero. Exemplo aqui, qual seria a integral de x² dx? Lembra que na aula passada a gente estudou, né, como encontrar as primitivas das funções que têm potências, né? E a gente aumenta uma unidade no expoente e divide pelo valor atual do expoente. Então, a integral indefinida x² dx vai ser igual a x² dividido por 3 mais c. E aí, quando a gente derivar esse valor aqui, a gente vai obter justamente x², tá? E aí, lógico que nesses casos, quando a função, para a gente encontrar a derivada, é uma função simples assim, a gente já consegue determinar quem é a sua primitiva. Mas aí na aula de hoje nós vamos ter um foco também de quando tiver funções mais complexas, compostas, sabe? Se for uma derivada com regra da cadeia, como é que a gente vai fazer essa integração? Como é que a gente vai encontrar essa primitiva? Então, é um dos focos da aula de hoje. Vamos estudar agora 3 propriedades importantes das integrais indefinidas. A primeira está relacionada com a linearidade da integral. A gente pode distribuir a integral e seus coeficientes constantes. Por exemplo, aqui eu tenho uma integral de a vezes f de x mais b vezes g de x, onde f de x e g de x são duas funções. E a e b aqui são constantes. Então, essas constantes elas podem sair da integral e podemos distribuir essa integral com as duas funções. Tá? A gente vai ver esse detalhe aqui ó, com a propriedade 2 e 3. Na propriedade 2, temos a relação de integral da soma ou da diferença. Então, a soma das integrais é igual à integral da soma. E bem semelhante às propriedades de derivada nesse caso, tanto para soma como para subtração, tá? Então, aqui ó, eu tenho uma integral de f de x mais g de x, por exemplo, são duas funções, eu posso separar. Posso fazer a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx, sempre em função da mesma variável x, tá? Tanto soma como subtração. E na propriedade 3, nós temos a informação de que a constante pode sair da integral. Então, se eu tenho uma integral de a vezes f de x, onde a é uma constante, esse valor constante ela pode sair da integral. Isso é interessante porque facilita na hora de fazer o cálculo da primitiva, da integral indefinida, melhor falando, tá? Então, essa propriedade de sair constante na integral é interessante. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenho aqui a integral de 2x² dx. Tá? Então, esse valor 2 aqui, para a gente calcular essa integral, como é uma constante, eu posso tirar da integral. Colocar para fora, melhor dizendo assim, tá? Não é tirar, remover. A gente vai colocar para frente da integral. E aí vai ficar 2 vezes integral de x² dx. E aí facilita na hora de calcular essa integral indefinida. Ao invés de tentar calcular quem seria a primitiva de 2x², a gente só precisa calcular agora a primitiva de x², que no caso seria x² dividido por 3, mas a constante, tudo isso multiplicado por 2. Então, a constante que fica aqui dentro da integral, ela pode sair também como pode ser colocada para dentro da integral novamente, vamos dizer assim. Então, veja que essa propriedade 1 aqui, ela junta a propriedade 2 e 3. E aí configura a linearidade da integral. A gente pode separar, no caso, quando tenho aqui somas de funções na mesma variável dx. Então, fica a integral de AF de x mais b vezes g de x. Eu posso fazer como integral de AF de x mais integral de b vezes g de x. E tanto A como B podem sair da integral e ficar multiplicando em frente. Vamos dizer assim, né? A gente coloca aqui a constante para frente da integral, de sair da integral. Então, aqui eu tenho A vezes integral de f de x dx, mais B vezes integral de g de x dx. Então, veja que aqui fica mais simples para a gente calcular essas integrais indefinidas se você tentar integrar no modo conjunto aqui, tá? Mas aí fica a critério. São propriedades que vão facilitar na hora de tentar encontrar o valor dessas integrais, a resolução dessas integrais indefinidas. Vamos ver agora 2 exemplos que a gente vai resolver essas integrais indefinidas usando as propriedades do slide anterior, tá? Então, aqui a gente tem calcule a integral indefinida 3x² mais 5. Então, eu consigo separar aqui, né, como integral de 3x², certo? Mais integral de 5 dx. Esqueci de colocar o dx aqui também, tá? Porque quando a gente separa as integrais, cada uma deve ter o indicativo dx, que é em função da variável da nossa função da integral, tá bom? E aí agora, 3 é uma constante, eu consigo também tirar aqui para fora, sair, né, com essa constante da integral, que está justamente aqui, ó, descrito, né? Esse 3 vezes a integral de x² dx, o 5 também é uma constante. Então, eu consigo deixar ele aqui de fora da integral. Só que aí, se eu tiro, como só tem a constante, tá? Fica o 1, porque 5 vezes 1 dá o próprio 5, tá? 1 dx. Então, como é que eu calculo agora? Aqui fica a integral de x² dx. Isso aqui vai ficar 3 vezes x². Deixa aqui assim, ó, parênteses, tá? x² dividido por 3 mais a constante mais 5 vezes quem é derivada, a primitiva do 1 é o x. A gente já viu, já estudou isso na aula passada, então vai ficar x mais a constante. Tudo isso multiplicado por 5, tá? Mas aí, para você não ficar multiplicando pela constante, eu vou chamar aqui outra constante celina, vamos dizer assim. E aí, esse 3, eu posso simplificar com esse 3 aqui de baixo. Fica x². Espera aí a constante, deixa essa constante aqui em stand-by. Esse 5 vezes x fica mais 5x. E lembra que aqui é o conjunto das primitivas, onde essa constante é a constante de integração, tá bom? Então, aqui é uma constante
essa constante multiplicada por 3, porque lembra que isso aqui faz assim, né, o chuveirinho. Mas uma constante multiplicada por 3 continua sendo uma constante. Essa outra constante aqui, multiplicada por 5, continua sendo uma constante. E uma constante, múltipla de 3, somada com outra constante vezes 5, continua sendo uma constante. Então, aqui a gente coloca como fosse o valor da constante, C. Porque essa constante aqui, ela representa como se fosse a constante da integração, tá? Então, é como se existe aquele valor constante ali. Pode ser 1, 2, 5, 1000, enfim. É uma constante que, quando eu derivar, vai dar zero. Então, a gente coloca ali como uma representação, que é uma constante de integração, porque é o conjunto das primitivas. Então, aqui a gente sempre, quando trata de integral indefinida, o que importa é ter uma constante ali, que é a constante de integração, tá? Então, você não precisa colocar 3C mais 5C é igual a 8C. Não, tá? Ali é a constante. Que aí, tanto multiplicado por 3 ou 5, ela vai continuar sendo uma constante. Não vai ter nenhuma variável associada a ela. Então, a gente deixa assim de forma geral, tá bom? Não se preocupem. Próximo exemplo aqui, nós temos integral de 4 seno de x menos 2x. A gente vai separar, tá? A integral e colocar a constante já fora da integral. Então, vai ficar 4 vezes integral de seno de x menos 2 vezes, esse 2 eu já coloco aqui para fora da integral, menos 2x dx, tá? Então, qual é o integral do seno? É o menos cosseno. Então, multiplico com 4. Vou fazer assim, né? 4 vezes... Vou deixar para colocar a constante já no final, tá? A integral do seno de x é o menos cosseno de x menos 2 vezes, qual é a primitiva do x? É x quadrado dividido por 2, tá bom? E aí, desse lado aqui, nós vamos ter menos 4 cosseno de x, que está aqui. Esse menos 2 vezes x quadrado dividido por 2, posso simplificar, vai ficar o x quadrado. E no final, a gente adiciona aqui a constante de integração. Então, o resultado dessa integral é menos 4 cosseno de x menos x quadrado mais c. Aqui temos agora uma tabela, tá, de integrais indefinidas, tá? É uma tabela que ajuda a gente já a determinar o valor daquela integral indefinida. Sem precisar estar fazendo conta, a gente já sabe automaticamente qual vai ser o valor ou modelo do resultado daquela integral indefinida, tá? Então, inicialmente aqui, ó, nós temos as propriedades que vimos anteriormente. Por exemplo, aqui, ó, tem o integral da constante f de x dx. Então, essa constante, ela pode sair para fora, fica integral de f de x dx, tá? Aqui eu tenho a propriedade da soma das integrais, né? A integral da soma é igual à soma das integrais, f de x dx e g de x dx. Nós temos aqui, ó, por definição, a integral de uma constante vai ser kx mais c, tá? Aqui dx, porque eu tô falando dx porque é a variável que a gente tá usando aqui, tá bom? Mas se a variável fosse t, por exemplo, t ao quadrado, aqui o d tem que ser em função da variável, seria dt, tá? Se minha variável for y, vai ser a função em função de y, tipo y ao quadrado mais 1 dy, tá? Então, o dx característica representando a variável da função, tá? Então, a integral de uma constante vai ser essa constante vezes x mais a constante de integração. Vimos também na aula anterior, com relação à primitiva, a integral indefinida das funções potências, tá? A gente aumenta uma unidade na potência e divide pelo expoente atual, que é o n mais 1, e aí mais c. Isso é geral para o caso quando n for diferente de menos 1. Lembra que também estudamos esse caso, pois quando n for 1, ia dar aqui uma determinação, né? Menos 1 mais 1 daria 0. Então, para o caso de eu ter o expoente igual a menos 1, que é equivalente a 1 sobre x, tá? A integral dela é ln de x, é tabelado,
tá? Essas integrais aqui é tabela, né? Já tá falando, é tabelada a forma de você resolver essa integral indefinida, tá? Qual é a integral do e neperiano elevado a x? Lembra da derivada? Qual é a derivada do e elevado a x? É sempre ele mesmo, e elevado a x. Então, a integral do e elevado a x vai ser ele mesmo, tá? Porque a primitiva, quando eu derivar, vai dar ele mesmo. Então, a integral do e elevado a x vai ser e elevado a x, mas a constante de integração. Isso porque estamos tratando de integrais indefinidas. Eu vou ficar sempre batendo na mesma tecla. Integrais indefinidas exige a existência da nossa constante de integração, tá? Na próxima semana que a gente vai estudar integrais definidas, aí realmente não vai precisar mais usar o C, porque a gente vai estar definindo o intervalo, tá? E aí lembra que é em relação ao cálculo de área, vai ser um valor constante, mas vai ser um valor real, vamos dizer assim, vamos deixar isso para a próxima semana, tá? Mas aqui, sempre que for com relação a integrais indefinidas, temos que usar a constante de integração, tá? Outra função aqui tabelada são as funções exponenciais. Lembrando que aqui nós temos uma função potência, tá? A variável é na base, o expoente é constante. E aqui é o contrário, tá? Aqui a variável tá no expoente e a constante é a base. Então, sempre vai ser, que aparecer um caso desse, a integral indefinida é dada por a elevado a x dividido por ln de a mais a constante. Então, qual é a integral do a elevado a x? A elevado a x dividido por ln de x, onde a é a constante. Por exemplo, qual é a integral de 2 elevado a x dx? Isso aqui é uma função exponencial. Isso aqui vai ser 2 elevado a x dividido pelo ln de 2, tá, gente? Já é tabelado. E quando se derivar, vai dar justamente o 2x mais c, tá? Nossas funções trigonométricas, que vamos ter um lugarzinho especial para elas na próxima aula, mas também tem tabela, tá? É tabelado. A integral do seno de x dx é o menos cosseno de x mais a constante. A integral do cosseno de x é o seno de x, tá? A secante ao quadrado é a tangente, a cossecante ao quadrado vai ser menos cotangente de x. Aqui eu estou apresentando para vocês, caso estejam resolvendo algum problema de cálculo do livro, tá? É interessante saber esse tipo de tabela de integrais indefinidas para todas as funções trigonométricas. Mas se perguntar, professora, na hora da prova da nossa disciplina, vai cair questões trigonométricas com relação a secante, cossecante, tangente, cotangente? Na nossa disciplina, especificamente nesse semestre, tá? Eu não vou cobrar essas funções trigonométricas aqui de baixo, tá? As trigonométricas que vamos estudar será cosseno, seno e no máximo a tangente, tá bom? Mas questão de secante, cossecante, não vai cair na prova, tá? Essas funções trigonométricas, tá bom? Nem seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, que tá aqui na tabela. Tá? Então, eu vou colocar só aqui um xizinho, tá? Mas é interessante saber, por isso que eu estou apresentando, caso apareça alguma questão no livro, vocês estão resolvendo, tá? Os tutores também podem resolver com vocês, mas não será uma questão que vai cair na prova. Vocês não vão encontrar na prova questões envolvendo secante, cossecante, tangente, cotangente, nem seno hiperbólico, apesar que é simples, tá? É bem semelhante ao seno e o cosseno, mas esse seno hiperbólico aparece com um H aqui, tá certo? E o cosseno hiperbólico, tá? As funções trigonométricas que vão cair na prova, que serão cobradas, serão, no máximo, com o seno e o cosseno. Essas aqui, vou colocar até em verdinho, vai ser estudado para a prova assim, tá? Mas é isso, gente. Essa tabela aqui, ela vai ajudar a gente na hora de resolver integrais indefinidas, tá? Porque já são valores tabelados. A gente não vai precisar, tá? Nossa, como será que a integral indefinida da função é elevada a x? A gente já vai saber agora, através dessa tabela, que é elevada a x. Então, é importante
não digo decorar, mas saber aprender, tá? Como é que funciona as integrais aqui dessa tabela. Agora vamos dar início à primeira técnica de integração, que é conhecida por integração por substituição. E aí, o que é essa integração por substituição, tá? A integração por substituição é uma técnica usada para resolver integrais que envolvem funções compostas, ou onde uma parte da função é a derivada da outra. Essa técnica é essencialmente o processo reverso da regra da cadeia de derivadas compostas. Lembra lá? Como é isso? Vamos recordar. Lembra a motivação regra da cadeia de derivadas? Vamos dizer que eu tenho uma função aqui, f de x, onde ela representava uma composta de uma função. Tipo assim, h composto da função g de x. E como é que a gente resolvia esse tipo de derivada, lembra? E aí, a gente usava a regra da cadeia. E como era essa regra da cadeia? A regra da cadeia, a gente derivava a função toda em função da g de x, vezes a derivada da função que estava dentro. Então, a derivada f' de x vai ser a galinha de g de x, vezes a derivada de g de x. Então, lembra que a gente derivava ela toda em função da g de x e depois derivava a que estava dentro, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? O processo reverso, né? Eu tenho uma antiderivada. Como é que eu vou fazer isso? A integração, tá? Como é que eu vou encontrar a primitiva que quando eu derivar vai dar a minha função composta? É isso que a gente vai aprender agora na regra da integração por substituição. Vamos lá, a gente vai inverter o processo, tá? Fazendo a integração. Então, vamos lá. Suponha que a gente tem aqui, olha, uma integral da forma em que a função é uma função composta, como se fosse aqui dada pela regra da cadeia, tá? E aí a gente vai fazer um método de substituição de variável, tá? Ou seja, a gente vai considerar, vai chamar essa g de x, essa função toda aqui, a gente vai chamar de uma variável u, tá? E o du vai ser justamente essa parte aqui da integração da função de dentro, vamos dizer assim, vezes o dx, tá? Então, o du vai ser o que sobrou aqui, g' de x dx. E aí, quando eu fazer a substituição, quando a gente reescrever a integral, vai ficar com essa carinha aqui, ó, de uma integral de uma função simples, uma função comum, para a gente encontrar a primitiva, tá? E integrar normal. Então, como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui, novamente, né, a minha integral com a composição de função. Então, a função aqui de dentro, eu vou chamar de u. Veja, o u vai ser igual a g de x. E o que sobrou aqui, g' de x dx, eu vou chamar do du, g' de dx. Então, quando eu substituir, olha, vai ficar aqui, vamos lá. A galinha de g de x, mas g de x agora eu chamei de quem? De u, tá? Vezes o que sobrou aqui, g' de x dx, né? Só que g' de x dx agora eu chamei de du, tá? Tudo isso eu chamei de du. Então, vai ficar aqui o du. Lembra que integral tem que ter realmente esse termo du, que é a derivação da nossa variável. Como a nossa variável agora é u, isso tem que ser du. E aí, eu vou obter justamente aqui a reescrita da integral em função da variável u. E aí, depois eu vou calcular essa integral aqui em função da primitiva de h. E aí fica mais simples. E a observação, quando usar essa técnica de integração por substituição? E aí, quando a função interna de uma composição está presente junto com sua derivada, a gente vai conseguir observar através de alguns exemplos. Opa, observa que isso aqui tem uma regra da cadeia aqui, olha. A função interna está junto com sua derivada. Então, acontece muito, olha, quando a gente tem potências compostas, tá? Veja, x² mais 1 elevado a 5. Então, assim, são funções que são difíceis de a gente integrar de cara, de encontrar a primitiva. A gente vai ter que destrinchar, vai ter que quebrar para poder fazer essa integração. Outro, por exemplo, aqui, ó, cosseno de x² vezes x.
Veja quem é a integral do cosseno, né? O seno, mas qual é a integral do cosseno de x quadrado? Olha, tem uma função composta aqui, então a gente vai usar aqui, olha, x quadrado como, enfim, tá? Funções exponenciais também, que estão multiplicadas por outras funções. Então, nesses casos, a gente sempre vai estar usando a técnica de integração por substituição. Então, essa técnica é usada quando a função dentro da integral é composta, tá? Lembra da regra da cadeia, tá? E aqui eu estou destrinchando novamente o passo a passo para deixar claro aqui o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente vai escolher uma substituição para usarmos a variável u, tá? Geralmente é a função que está dentro g de x, tá? Vai calcular du, que é justamente g, a derivada da função g, que a gente escolheu como fosse a nossa substituição de u, dx. Vai reescrever a integral em termos de u, tá? E integre, e depois de integrar, a gente retorna com a variável original. Vamos fazer exemplos para a gente realmente entender melhor como é que funciona essa técnica de integração. Vamos lá, primeiro exemplo. Vamos calcular agora a integral de 2x dividido por 1 mais x² dx. Então, observem que essa integral aqui, gente, essa função 2x dividido por 1 mais x², a primitiva não é tão imediata da gente encontrar, da gente calcular, concordam? Até porque a gente está vendo aqui uma composição de funções. Então, a gente precisa utilizar o método de integração por substituição, tá? E aí, como é feita a nossa escolha do u? Lembra que o u, a gente sempre quando olha assim, a função da escolha, junto dele vai estar a integral, tá? Como se fosse a regra da cadeia. Eu vou derivar em função do g de x e depois derivo o que está dentro. Então, veja aqui em cima, ó, 2x é equivalente à derivada do denominador, concordam? Então, aí a gente já sabe qual vai ser a escolha da função para a nossa variável u, tá? Então, nossa variável u, nós vamos usar a função 1 mais x². Então, vamos usar a substituição u igual a 1 mais x². E aí, a observação que eu quero mostrar para vocês é o que sobrou. O que foi que sobrou aqui? 2x dx. Então, quando a gente chama a variável u, quando eu faço o du, o que é o du? É a derivada de u. Então, quando eu derivar a minha variável u aqui, que eu substituí por 1 mais x², tem que dar justamente a parte restante, ou parte da parte restante da minha integral, tá? Então, quando eu usei a substituição u igual a 1 mais x², quando eu faço a derivada de u, qual a derivada daqui da variável u? Vai ser a derivada do 1, que é 0, constante. A derivada de x² é 2x dx. Então, nosso du é 2x dx, que é justamente aqui o valor restante da nossa integral. Aí tá ótimo, posso fazer agora a substituição toda completa, tá? Então, a gente vai reescrever essa integral usando a nossa substituição da variável u. Como é que vai ficar? Aqui eu tenho a nossa integral original. Então, 1 mais x² eu chamo de u. E essa parte de cima aqui com o dx, substituo pelo du. Então, reescrevendo aqui de forma a ficar mais bonitinha a integral, vai ficar 1 sobre u du. E agora é fácil a gente encontrar a primitiva dessa integral. Nesse caso, dessa função 1 sobre u. E a gente viu na tabela anterior que para o caso da função 1 sobre u, a integral é ln de u mais a constante. Simples. Aí agora o que a gente faz? A gente substitui novamente o valor do u. Que foi o u que a gente chamou aqui no início? É justamente 1 mais x². Então, substituindo o valor de u na nossa resposta aqui, vai dar ln, onde tem 1, eu vou colocar 1 mais x² mais a nossa constante. Então, a resolução da integral composta 2x dividido por 1 mais x² é igual ao ln de 1 mais x² mais c. Vamos para mais um exemplo, né? Eu tenho aqui agora, vamos calcular a integral de 2x vezes cosseno de x² dx. Então, observa que nessa função aqui, olha, é uma função composta, tá? Você não vai conseguir fazer logo a primitiva de cara.
Mas observa que sempre a função interna, ela está junto com o produto, com a sua derivada. Essa é a regra inicial da gente enxergar para ver que vai ter que usar um método de integração por substituição. Sempre. A função interna, que eu vou chamar de U, tem que estar junto com o produto da sua derivada. Até porque quando eu chamo aqui ó, o U da minha função interna, eu tenho que derivar o DU. Então, a derivada tem que estar presente aqui também na minha integral para eu poder fazer a substituição. Então, é sempre, já é uma regra, tá? Então, eu já consigo enxergar qual vai ser a nossa variável u, a função interna. Quem é a função interna? X quadrado, tá? Então, vou chamar aqui que a minha variável u eu vou substituir pela função interna x quadrado. Então, u é igual a x quadrado. Eu vou derivar o u. Quem é a derivada do u é o du. Então, du, qual é a derivada de x quadrado? É 2x dx. Então, observe que quando eu derivei o du, já ganhamos de cara aqui, olha, o restante da nossa integral. Então, sempre é isso. É uma regra já da integração por substituição. Aí, a gente vai substituir, né? Aqui, agora, a variável u nessa nossa função. Tá tudo riscado aqui, né? Vai ficar integral de cosseno. Vou só trocar a ordem, não tem problema, tá? Que é tudo multiplicação. Só para ficar mais organizado, para deixar o du no final, tá? Cosseno, o x quadrado, a gente substituiu por u, tá? E o 2x dx, agora ficou só o du. Tá? Que é justamente aqui, ó. Nosso du é justamente o 2x dx que está aqui, que a gente substituiu. Então, substituindo, a gente tem isso aqui. E agora fica fácil a gente integrar a função cosseno de u. Integral do cosseno de u é o seno de u mais a constante, tá? E aí, lembra, calculou a integral, a gente volta com a nossa variável inicial, tá? Substitui. Onde tem o u, quem é o que a gente chamou aqui no início? O u é x quadrado. Então, substitui seno de x quadrado mais c. Vamos fazer um resumão aqui. Quando usar a substituição? Tá? Então, quando você observa que uma função ela é composta, tá? A primitiva não sai de forma imediata. Quando a derivada de uma parte da função está presente no integrando, tá? Então, isso é muito importante, porque quando a gente faz a substituição pela variável u, a gente vai derivar. E aí, a derivada tem que estar presente também lá na integral, na parte do integrando, melhor falando, tá? E é muito útil para potências compostas, trigonometrias compostas, como a gente viu no exemplo anterior, exponencial composta também. Então, é importante ver esses itens, essas observações, para a gente saber quando a gente observar uma integral, quando usar o método da integração por substituição, certo? Então, é interessante de resolver bastante exemplos, tá? Tem no livro, tem na apostila. Na próxima semana, na próxima segunda, teremos a aula de exercícios, tá? Também para fazer mais exercícios, porque a prática leva à perfeição. Então, quanto mais questões com relação a técnicas tanto de substituição como da próxima aula, que será por partes, aí vai saber identificar. Então, vai acabar de chegar um momento que você vai uma integral, você já vai saber de cara observar quem vai ser a função interna que você vai chamar de u e o du. Então, é importante fazer questões. Tá certo, pessoal? Então, bons estudos. Até a próxima aula.